Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Fiquei ausente, né, um tempinho, porque eu estava de férias, né? Tava dando uma descansadinha, né? Também tava muito cansado. E tô até um pouco antes agora de entrar no programa, na verdade assim, eu vou até comentar com vocês uma história. Primeiro eu vou falar das minhas férias. Foi muito bom, né? Eu tava precisando de um descanso mesmo, dar uma desacelerada. Às vezes a gente precisa, né? Ficar quietinho conosco, tá em paz, tá tranquilão. E eu consegui, né? Peguei esses 30 dias de férias. E aí fui pra São Paulo, fiquei com a minha família, visitei todo mundo. Fui pra Salvador, que é a minha cidade predileta, um lugar que eu amo estar. Aproveitei muito em Salvador. Voltei pra São Paulo e agora estamos aqui, de volta. Né, um ano novo realmente. O ano novo, eu até brinquei no nosso grupo no WhatsApp, que eu falei assim, o ano novo esotérico, ele começa, o ano novo astrológico, na verdade, começa em março. Mas o meu tá começando agora, em maio. Porque agora que eu descansei mesmo, sabe, dei aquela desligada, eu consegui realmente me desligar de tudo. Eu tava precisando disso. Então agora eu tô de volta com gás total. Fiquei um pouco chateadinho, porque hoje... Aliás, no domingo, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha dizendo se eu sabia que o Gaspareto estava internado. Eu falei, não sabia. Ele está internado e parece que não está muito bem. Eu falei, não, mas as coisas, né, se ajeitam, né, tudo se arruma. O que tem que ser é. Né? E aí ela me mandou uma mensagem à tarde, acho que era umas 4h30, 5 horas por volta disso. Falou assim, ó, a minha amiga lá que trabalha no hospital... Disse que ele desencarnou. Falei assim, oh, eita. Ela, mas não divulgue nada, porque né, a gente não tem confirmação. Mas agora já foi divulgado, né? Pela própria rede social oficial. Tanto da Vida e Consciência, que é o nome do espaço dele, como pelo perfil oficial. Então que é muito triste, fiquei chateado. Porque é uma pessoa que a gente gosta, né? E sempre teve na minha convivência. Gaspareto sempre foi uma pessoa, um divisor de águas, né? As pessoas ou amam ou odeiam ele. É difícil ter o meio termo, porque ele era uma pessoa muito intensa, com muita personalidade. Só que eu vou falar por mim, eu aprendi muito com ele. Tive a oportunidade de estar com ele em algumas situações, estar em alguns cursos, em alguns eventos que eu participei, que ele também participou. E ele sempre foi muito cordial, uma pessoa, aliás, muito maluca, né? Ele sempre foi bem assim, daquele jeitinho dele. Do jeitinho que ele era na rádio, né? Na Rádio Mundial. Acho que ele fez programa durante 25, 30 anos. Desde o comecinho da Rádio Mundial. Ele era no dia a dia também. Né? Então é uma pessoa assim que você fala assim, é o Gaspa, né? Mas ajudou muita gente. Muitos dos conceitos até que eu falo aqui, eu acabei desenvolvendo de uma forma um pouco diferente que ele. Mas eu aprendi inicialmente com ele. O princípio do conceito eu fui desenvolvendo a minha maneira. Então é a sensação que eu tenho. Eu não tô nem triste, né, de ficar chateadinho, não tem jeito, mas é uma sensação de a missão dele foi cumprida também, que ele esteja bem, eu não tenho dúvida que ele estará. E ficamos nós aqui, né? Uma coisa a gente sabe, tudo tem um princípio, um meio e um fim. Então se chegou o fim dele, porque a missão dele foi cumprida. E tenho certeza que da melhor forma possível. Ele teve uma trajetória extraordinária para a espiritualidade. Um movimento independente da espiritualidade, inclusive, ele foi um dos pioneiros, né? Quando começou aquela coisa, não, vamos se desligar de religiões, não precisamos nos frear a religiões. Eu fui muito prejudicado, eu mesmo me sentia mal por estar preso a religiões que me falavam o que fazer. Que o Gaspareto, gente, para quem não sabe, ele chegou a morar fora, no exterior, até para ser estudado, porque eles estudavam a mediunidade dele. Ele tinha uma mediunidade, ele pintava com a mão, com o pé, com a boca, sabe? Colocava um pincel em qualquer lugar ali, ele saía pintando. E pintores famosos. Estamos falando de Monet, estamos falando de Picasso, sabe? Grandes
célebres mestres da pintura. E era uma coisa assim impressionante, principalmente para os estrangeiros, que era inacreditável para eles ver aquilo acontecendo, aquele fenômeno. Então é um grande médium, deixa um grande legado, né, e um trabalho espiritualista que ele fez quando ele deixou um pouquinho de lado, a pintura e foi se ligar mais na condição humana. E quando ele saiu do Kardec, começou a se abrir mais para Umbanda, para outras religiões, para outro tipo de entidade. Então é uma pessoa muito bacana e que fez muito bem para a espiritualidade. Independente se você gosta dele, se você não gosta, gostava, né? Gosta, né? Ele foi muito importante para o movimento espiritualista, então que ele esteja em paz, que esteja na luz. Que eu tenho certeza que ele vai estar, porque às vezes eu me identifico um pouquinho com ele, porque a gente bate nosso papo aqui, aquela nossa coisa, né? Que a gente vai conversando sobre vários assuntos, vocês me mandam as perguntas. E às vezes a pessoa não está precisando só de uma palavrinha de não sei o que, não sei quando. Ela precisa de um puxãozinho de orelha mesmo. E ele era mestre em fazer isso, né? Enfim, faz parte da vida. Vamos lá, Patrícia Helena, Lucinha Souza está aqui com a gente, o Anderson, Caroline. Olá, meus queridos, como vocês estão? Na Graça, estou vendo que está aqui também. Amar. O Anderson, vou olhar, vou falar sobre isso no programa. Eu já tinha feito o tema até antes de você me mandar, mas a sua pergunta vai ter tudo a ver, eu vou citá-la no final. Márcia Sena, Devanete, Elaine Mendes, beijos meninas, Edna Pires, a Cida Luz. Vamos lá, gente. Então eu escolhi o que pra gente bater um papo hoje? Eu vou tentar agora nessa nova fase, vou ter cheio de gás, né? Tentar ser mais pontual com os horários. 40 minutos de programa, quando eu ver que tá acabando, eu já vou encerrando, porque tem programa nosso que, gente, eu tava assistindo agora nas férias pra escolher algum pra postar, falava, meu Deus, tem programa da gente tá dando uma hora e pouco. Aí já é demais, né? Fica cansativo. Então eu vou tentar ser mais breve, mais objetivo, como se fosse possível, né? Quem me conhece sabe. Então o tema que eu escolhi pra gente bater um papo hoje, pra começar essa nova série de programas aí, a nossa nova... Como que chama? Temporada que fala, né? Em seriados. Para começar, eu escolhi falar sobre sensibilidade, que é uma coisa que eu recebo muitas mensagens das pessoas me falando sobre mediunidade, sensibilidade, qual a diferença entre as duas. E me falaram tal coisa, me falaram outra coisa. É um universo tão grande que você vai juntando todas as perguntas e cada uma tá falando de um tema diferente, sabe? As perguntas que eu digo que o pessoal me manda. Mas quando você vai ver o contexto geral, é tudo a mesma tranqueira. Fala, quer saber? Fizer um balaio, tá tudo lá dentro daquela questão. Então é isso que eu selecionei para falar. Tá? Então, inicialmente, a sensibilidade é uma coisa que ela está presente em todos nós. Ela não é uma coisa assim, que alguns têm e outros não têm. Tá? Todos somos sensíveis. Você quer um exemplo? Eu já falei isso em outros programas anteriores, no ano passado. E vou repetir aqui. Nesse momento aqui agora, a gente está sendo bombardeado por milhões de sensações. Quer um exemplo? Se você está sentado ou sentada, você está sentindo, né? Que você está sentado na cadeira, o bumbum, né? O bumbum não está sentado na cadeira? Ou no sofá, ou seja lá onde for? Mas você percebeu agora que eu falei. Antes que eu estava falando do Gasparito agora há pouco, vocês não estavam nem percebendo. Você está percebendo, ó, se você se concentrar, ó, barulhos, tá? Vamos usar os sentidos os primeiros, os 5, que é o que a gente estuda na escola. Você tá ouvindo barulhos, ó, você tá olhando pra mim agora, pro celular ou pro computador, ou pra TV, ou seja onde for. E você tá me vendo, então você tá focado em mim. Só que passou um gato ali, passou não sei o que, passou um vento, entrou um mosquito. Estão acontecendo N situações, você não tá nem se dando conta, porque você não tá focado mesmo com barulho. Ó, que nem agora eu tô ouvindo um barulhinho num caminhão. Um caminhão, não sei se o que é um ônibus, um caminhão, alguma coisa assim. Não tinha percebido até agora. Só quando eu me foquei no sentido da audição, que eu começo a ouvir, né? Então vocês percebem, eu tô dizendo isso, cheiros, né? Percebeu o cheiro que tá na sua sala? Tá cheirando o que a sua sala? Aí você tá com perfume, tá sem perfume? Enfim, até os nossos sentidos principais, que são esses 5, a gente não usa muito bem. Porque ele tem um foco. A gente foca como se fosse uma lanterna. Vamos imaginar que é assim. A gente tem, sabe aquelas lanterninhas de mão, de escoteiro de acampamento? E é assim que funciona o nosso foco. Você acende a luz, tá naquele breu, naquela escuridão total. Aonde está o foco daquela luz, seus sentidos funcionam.
o que está ao redor, ele desliga. Porque nosso cérebro não tem nem capacidade para concatenar tudo aquilo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora vocês imaginem no campo da sensibilidade, que loucura que é. Tá? É muito melhor. Lembrando que a sensibilidade, já fiz programas sobre sombras, alguns já falando sobre a sombra, e que são 5 tipos de sombra, e uma das sombras é a sombra da sensibilidade, e também comentei que todas as sombras se conversam. A sombra sensibilidade se envolve com a sombra corpo, que é aquela que vai fazer você sentir. Mas hoje vamos nos focar na sombra sensibilidade. Então, a princípio, a gente tem uma mania de pensar assim: nós estamos aqui no mundo físico, os espíritos estão no astral. Não, nós também estamos no astral. Tanto nós como os espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados, nós temos um corpinho físico, e eles não têm um corpinho físico, mas eles também estão no astral. Tá? É o princípio do inconsciente coletivo, toda aquela coisa. E as sensações aí estão no mundo, a gente absorve de acordo com o quê? Esse é o princípio que eu quero, o ponto que eu quero chegar com vocês. O que é a sensibilidade? A mediunidade? O que seria a mediunidade? Falando em termos bem grotescos. O que a gente chama de médium seriam pessoas que têm uma hipersensibilidade, que elas têm uma sensibilidade um pouco maior que a média. E elas conseguem se comunicar, se concatenar com mais influências do que o normal. Então, quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo, depois vocês vão me comentar aí, tá? Você entrou na sua casa, você estava trabalhando, sei lá, você tinha saído. Aí você teve uma sensação que tem alguém sentado no sofá, você não sabe quem é. Aí você fala assim, você faz até o sinal da cruz. Nem mesmo que você seja católico, você já faz o sinal da cruz. Você fala, sensação que parece que tem alguém sentado ali naquele sofá. A novidade é que tem alguém sentado naquele sofá. Quem te mandou essa mensagem foi sua sombra sensória, que é a sombra que comanda a mediunidade. Aquela partinha do seu inconsciente que conversa com o astral, que está ligado em tudo, com as sensações, não só as 5. Tem muito mais sensações. Tem essa sensação astral, que essa é uma que a gente é mais bombardeado ainda do que a 5. Se você já pensa, eu dei esses exemplos aí das percepções que a gente tem em relação aos 5 sentidos, imagine no astral. Você tem trocentos espírito, energia, tá tudo envolvido ali. Você vai, né, se comunicando de alguma forma com aquilo, porque a sua sombra sensória sente aquilo. Então, a sensação, você entrou, parece que tem alguém ali embaixo, atrás da porta, ou embaixo da escada. Provavelmente tem. Tá? Provavelmente, tipo, 99,99% tem. Foi sua sombra sensória que te avisou. Só que a gente é criado com aquele negócio do medo. A gente não é treinado que nem com olfato. Porque a gente não é treinado assim. Ah, sentiu o cheiro de queimado, já procura se não tem alguma coisa pegando fogo, que é perigoso. Com essa sensação do astral, a gente é treinado de uma forma errada. Você tem que ter medo. Ai, credo, pode ser espírito. Ai, pode ser o diabo, pode ser não sei o quê. Então a gente não é treinado para isso. Então isso nos amedronta. Mas, no geral, meu povo, quando a gente tem esse tipo de percepção, é o que está acontecendo. Você já sentiu que está sendo observada? Aquela sensação tipo, ai, eu estou lavando louça aqui, parece que tem alguém atrás de mim. Aqui acompanha, só vendo eu lavar louça. Provavelmente tem. Então, esse é o princípio que eu quero começar aqui com vocês, que seria a sensibilidade. A mediunidade é a mesma coisa, tá? Só que eu vou tratar a mediunidade aqui no programa como uma coisa de pessoas que conseguem se comunicar com os espíritos. Por que elas conseguem? Porque elas venceram esse medo. Isso funciona por que elas conseguiram vencer esse medo? Com educação, treinamento e crença. A crença, na minha opinião, é o principal problema. Por quê? Aí vamos entrar na pauta, no assunto religião. A religião limita as pessoas e fazem as pessoas desenvolverem fantasias. Pode ser Kardec, pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, pode ser Hare Krishna, qualquer uma. A pessoa cria fantasias em cima daquilo. E aí começa a complicar a situação, porque você sai do que é real, do que efetivamente está acontecendo, do contato espiritual que você está tendo, e você vai para um fato imaginário, que não condiz com a realidade, são criações da sua mente. Então é muito complexo falar sobre isso, mas eu vou tentar, tá bom? Vou dar um exemplo, tá? Falando mais de sensibilidade, da sombra sensória.
Vocês já repararam? A pessoa vai fazer uma cirurgia, vai fazer alguma coisa, o que acontece? Ela toma uma anestesia, né? Uma injeção lá que vai... O que seria anestesiar? Desligar a sombra sensória, na sensibilidade. Você se desconecta com a sombra sensória. Só que ao mesmo tempo, olha que interessante isso que eu vou falar. Se não ficar claro, vocês me perguntem, tá? Vocês me mandem aqui e eu esclareço. Se você anular o seu lado sensório, você não sente seu corpo, que é outra sombra. Mas também se você exacerbar, se você ficar hipersensível, você também não sente seu corpo, que é o que acontece com os médiuns inconscientes. Com aqueles faquires. Sabe aqueles faquires indianos que deitam em cima de prego, né, aquelas coisas? Eles estão super num êxtase espiritual, num estado assim tão trabalhado de sombra sensória, que eles não sentem nem dor. Né? Aqueles hipnólogos, hipnotiza a pessoa. O que é aquela hipnose que faz? Vou hipnotizar, ó, você não sente mais dor na mão, hein? A sua mão, ó, não sente mais, tá? Você não sente mais a mão. Eu estou desligando a sombra sensória. Eu estou usando a sombra-mente para falar para a sombra sensória desligar. Aí ele enfia uma agulha aqui e atravessa. E pessoal, ó. Então esses são fatos que vocês podem ver. Acontece, gente. Não é uma coisa que eu estou inventando. É realidade. E nós também temos uma tendência, percebam que te dá uma cólica, uma situação, uma coisa muito ruim, assim. O que é a sua tendência natural? Tipo, você aperta, você contrai. Você contrai a musculatura, você contrai tudo. O que cansa quando a pessoa está doente são essas contrações que a gente faz. Você faz tanta força para não sentir a dor, que aquilo vai te deixar exaurido. Mas se você fizesse o oposto também, abrisse a sua espiritualidade, não ia sentir do mesmo jeito e ia estar mais tranquilo. Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto que eu estou querendo dizer é que inconscientemente, que seria a sombra, o que é a sombra? A sombra é tudo que está no inconsciente, que é apagado, que está no escuro. E a luz é tudo que está no nosso consciente, o que está acontecendo agora. Só que os mecanismos todos de mediunidade, de sensibilidade, de como as coisas... Lei da atração, é o que a gente atrai para a gente, com quem a gente se conecta, funcionam na sombra. Então a mediunidade é uma questão muito interessante de abordar dentro desse conceito, dessa técnica, porque você vai perceber que o que é mediunidade? É como eu já dei o exemplo da lanterna, mas a gente se restringe dos 5 sentidos, por isso que geralmente a mediunidade está relacionada à crença e à religião. Porque você se amplia seu horizonte, fala, tem muito mais coisa acontecendo aí, eu quero aprender a usar minha lanterninha, só para não focar no que está óbvio, eu quero focar em coisas que... naquela sensação que eu tive, que eu estou lavando louça e tem alguém atrás de mim me observando. Então o que seria o desenvolvimento mediúnico? Treino, disciplina, fé, de você acreditar, não achar que é uma criação da sua mente, porque a tendência natural é você falar assim, uma criação da minha mente, mas no seu íntimo você teve aquela sensação, tem alguma coisa errada aqui. Só que você aprende, não liga para isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito forte, os médiuns trabalham muito forte isso, tá? Aliás, geralmente, isso é bem interessante. Eu conheço muita gente que fala isso. Aí eu entrei na minha casa e tive uma sensação que tinha alguma coisa lá. Tinha um espírito. Aí eu já liguei a TV, distraí. Por quê? Né? Por que a gente quer se distrair, não quer encarar a realidade que está acontecendo ali? A gente tem uma tendência a querer, né, suprimir. Eu vou usar os meus outros sentidos, vou ligar a TV para passar novela, porque eu estou vendo imagem, estou vendo áudio, né, que os atores lá estão falando, fazendo seus papéis. Você tenta forçar os seus outros sentidos a se ocuparem para você desligar desse outro. Então você perceba que é o mesmo conceito do farolete. Muito interessante, né, a gente pensar nisso. Então percebam isso nas suas vidas e acreditem, quando você tem esse tipo de sensibilidade, tem alguma coisa... Quer ver a prova? Ó, outra prova da sombra sensória funcionando? Se você não tivesse um outro tipo de sensibilidade, se você tivesse restrito aos 5 sentidos, que a gente estuda na escola, não aconteceriam situações, por exemplo, você entrar no ambiente e falar assim, nossa, tá carregado esse lugar aqui, nossa, que energia ruim. Ou você entrar num lugar e falar, nossa, estavam falando de mim e mudaram de assunto. Como que você sabe? Você não estava lá. Mas a sua sombra sensória percebeu a vibração do que estava lá e te mostrou. Aí nessas horas você acredita nela. Nas outras horas você desliga dela porque você tem medo. Não é interessante?
E nesse conceito da sensação, o que acontece? Acaba que a gente começa a sentir muito o que não é nosso e trazer o que não é nosso para nossa vida. Ah, como assim, Caju? Vou explicar para vocês. Um exemplo bem clássico assim. Uma pessoa que você conhece está com muito problema. E você, em vez de... ela desabafa com você, né, conta a situação. E você se envolve no problema dela. Porque você quer ajudar. Mas ajudar como? Perceba isso. Você não tem como ajudar naquela situação que a pessoa contou. Ah, eu tô com uma doença no estágio terminal. Meu Deus, aí eu vou ficar fazendo corrente de oração pra ela. Você se envolveu, já se ligou com ela. Você teve algum tipo de ela, você canalizou ela, então você já está em contato. Você já pegou, né, o seu fiozinho lá, que eu sempre comento, né, que a gente joga pedacinhos. Você deu um pedacinho seu já para ela. Só que a pessoa, ela tem o livre-arbítrio dela e ela está colhendo o que ela plantou. São situações que tem um porquê para acontecer. Gente, se você não achar que tudo tem um porquê para acontecer, então você não é uma pessoa que acredita em forças divinas. Porque se Deus é perfeito, tá? Se tudo com ele funciona, ele sabe o que ele faz, porque perfeição não faz imperfeição. Ah, mas sei que lá, mas virou bandido. Coitado, porque não seguiu a Deus. O que tem a ver esse Deus que criou tudo? Se ele criou tudo como tem que ser. Então até essas situações desagradáveis tem que acontecer na nossa vida, tem motivo. Perfeição não cria imperfeição, porque senão seria imperfeito. Ah, ele criou todo mundo bonito, mas errou naquela. Então não é perfeito, perfeito não erra. Vamos pensar, tá? Nesse pressuposto para vocês entenderem a lógica do que eu estou querendo passar, desse conceito que vocês têm que incorporar na vida de vocês, que é o que vai dar melhoria no relacionamento, no financeiro, no trabalho, vai dar melhoria em tudo. Voltemos lá. Aí você se ligou para a pessoa lá porque ela está sofrendo. Você pode resolver? Você é médica? Não, mas eu vou cuidar dela. Você não vai cuidar, você não vai. O que vou estar... Aí já entramos no que no âmbito? Ego, tá? Que também é um conceito da sombra. A boa moça, o bom moço. Eu quero mostrar para o mundo como eu ajudo os outros, como eu sou uma pessoa otimista e positiva, que eu me dou, sou caridosa. Gente, pense assim. Se Deus fez uma situação que aquela pessoa tem que sofrer, você vai lá e mete o dedo, você está se metendo com ele. Ele falou, quem é você para meter o dedo? Eu estou dando essa situação porque ela tem que passar, você vai lá arrumar a situação? Não, mas isso é caridade. Não, isso é se intrometer. São situações diferentes. Aí você se intromete, você se meteu no livre-arbítrio, que é uma regra, é uma lei universal. Você tirou o arbítrio da pessoa porque você foi lá e se envolveu. Aí o que acontece? Você comprou pra você o negócio. Sua vida vai andar pra trás? Vai tudo dar errado? Absoluta certeza. Então percebam que as pessoas estão com muito problema. Estão com problema em relacionamento, estão com problema não sei o que, estão com problema não sei o que. Ela é uma pessoa intrometida. Fofoqueira, na verdade o termo é esse. É ruim de ouvir, mas é a realidade. Ela se intromete na vida dos outros, ela quer saber da vida dos outros, ela tem conselho, a vida dela tá uma bagunça. Mas ela sempre tem um conselho para resolver a vida da outra pessoa. Porra, resolve a sua. Desculpa, poxa. Resolva a sua. Você não consegue resolver nem sua vida. Você vai se intrometer para dar um conselho como resolver a vida do outro. Para você dar, você tem que ter. Lembra que eu sempre comento? Aí vem o cara lá, bate na sua janela no carro, ó. Me dá R$1. Você tem que ter R$1 para dar para ele. Se você não tem R$1, como que você vai dar R$1? Traz isso pra vida, para outras situações. Como que você vai dar o que você nem tem? Você vai dar conselho. Você é uma pessoa que tá divorciada, solteira, e vai dar orientação de casamento? Como a pessoa salvar o casamento dela, você não conseguiu salvar o seu. Você tem que ter um bom senso. E o problema não é nem o bom senso nesse sentido, só de você não ser cretina nesse sentido, o cretino, de fazer uma coisa que é ridícula. Sabe, faz o que eu faço, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Que frase ridícula. Isso é ridículo. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, saindo disso, voltamos para a questão energia. Por que eu falei disso? Porque é a mesma questão. Se você não tem, você não pode dar. Só que aí você tá sentado aqui na mesa do bar, aí você tá vendo, tá no barzinho ali, sentado com suas amigas lá. Aí você tá vendo uma confusão ali do lado, você já ficou interessado. Aí estão terminando. Olha o que ele falou pra ela. Só que o problema é que, lembra que eu falei das sombras?
Elas são inconscientes. Elas não entendem. Você já jogou a sua sombra acessória lá. Até nisso você se conectou. Mediunicamente mesmo. Os problemas que essa pessoa tivesse, você também vai ter. Você se conectou com ela. Isso é um conceito que, infelizmente, as religiões, tá? Pode ser a Umbanda, pode ser o Kardec, pode ser o que for, principalmente os que tratam, né, que fazem comunicação com os espíritos, elas estão muito burras, eles não estão evoluindo. Por isso tem muita gente largando as religiões e sendo espiritualistas, mais abertas, estudando as coisas. Eu vou lá, eu vou aqui, eu vou em todo lugar. O que me serve lá eu uso, o que não serve lá. Porque o problema é os comandantes, os dirigentes espirituais, que são estúpidos nesse sentido. Ignorantes. Não, porque o Exu pede cigarro, você dá com a mão esquerda. Por quê? Se eu der com a direita? Vai mudar o quê? E se eu nem der cigarro? Fala, não, você não precisa fumar. Não, mas é que eu uso isso pra canalizar e soltar fumaça. Eu te trago um defumador. Tá aqui, ó. Trouxe o turíbulo. Tó. Pensar, gente. Pensamento. Raciocínio. Isso tá faltando nas religiões. Não, porque sempre foi assim. Se sempre foi assim também, então senta aqui na minha cadeira aqui do meu lado, que eu vou arrancar seu dente com um canivete, com uma morte, sei lá o que, como que chama aquele negócio lá? Sabe? Porque antigamente era assim. Né? Os boticários que chegavam nas aldeias lá quando não tinha dentista, e te dava um gole de pinga lá pra você tomar, pra você ficar mais doidona, e arrancava com tudo lá seu dente que tá infeccionado. Não, hoje a gente tem canal, tem tratamento. Então se for pensar, não, mas sempre foi assim, então vamos tratar tudo, sempre foi assim? Aí você não quer, né? Sempre foi assim, só do lado que tá bom pra mim. Do outro lado, não. Então as religiões têm que parar com essa burrice, começar a questionar as coisas. Tá? Tem que começar a questionar. E não é a religião, não. Os médiuns que frequentam. Se aquele pai de santo, aquele chefe do centro espírita que você frequenta, sem querer eu tô falando mais pra médiuns hoje, pra pessoas que trabalham, né, com religiões que se comunicam com os espíritos, que trabalham a mediunidade. Se ele não está sabendo responder as questões que você faz, vá procurar você em livro, mas vai ver se é uma pessoa que não sabe nem a sua própria dúvida, é uma pessoa que você quer no seu comando. Não é uma ideia interessante? A questão é, as ideias, as energias, está tudo solto aí, gente. Do mesmo jeito que os espíritos estão. Aí tem uma frase que, meu Deus do céu, eu tinha jurado pra mim que eu não ia falar isso, mas eu voltei aquecido das férias, estou cheio de energia, eu vou falar assim. A questão é aquela. Eu vejo às vezes no Facebook o povo manda umas mensagens, compartilha no Facebook umas coisas assim, tipo, quem me protege não dorme. Aí eu leio aquilo e falo assim, meu Deus do céu, quem me protege não dorme. Porque não, se alguém quiser fazer alguma coisa comigo, né, seu tranca me defende. Gente, seu tranca não defende nada, não defende ninguém, nem seu tranca, nem seu carro. Não pode, eles não podem. É o livre-arbítrio. Entende? Ele não pode interferir nas decisões. Mas se eu fizer alguma coisa errada, ele vai lá e me salva. Não salva. Aí quebraria a lei da causa e efeito. Vocês concordam? E as leis são universais, são inquebráveis. Só que a pessoa já entra naquela fantasia religiosa. Tem aqui, ó. Do meu lado tem quem não dorme. Será que sua vida é tão interessante para essa entidade falar assim, não vou fazer mais nada, eu vou ficar do lado dela. Vou ver novela com ela, se ela fizer alguma besteira eu arrumo. Caramba, hein, que autoestima você tem. Pro que você tem que ter autoestima, você não tem. Agora, pra essas fantasias ridículas, aí você cria. Não, mas tá comigo aqui, ó. Não me larga, me defende. Defende do quê, se nem Deus pode te defender? Tudo que você passou na sua vida, você sofreu acidente, se você teve doença, se seus pais tiveram situações ruins, ele defendeu no quê? Quem defendeu no quê? Ninguém defendeu você de nada. Porque aquilo aconteceu porque você tinha que aprender a lidar com aquilo. Então vamos cair na realidade, vamos parar com essa fantasia de tipo... eles ajudam, não estou dizendo que não ajudam. Só que é um passo seu, um passo deles, eles vão te dar incentivo. Vai, que eu te apoio. Mas acreditar... se alguém fizer alguma coisa... Primeiro, porque alguém vai querer fazer alguma coisa pra você. E as pessoas geralmente, que eu vejo falar sobre isso, são as mais ferradas na vida. Aquelas pessoas ferradas, que tá ferrado em dinheiro, tá ferrado em relacionamento, tá ferrado em todo sentido. Mas me defende. Defende o quê? Não defendeu até agora. Por que você acha que tem alguma força divina? Que tá lá tipo, coitadinho. Tá o menino lá morrendo lá de fome na Malásia ou na Síria, aquela situação horrorosa que está acontecendo, mas eu vou me preocupar com ela porque aquela fulana foi falsa com ela.
Ah, gente, bom senso. Sabe? Vamos sair dessa fantasia. Ser espiritualista é isso. Por isso que muitos espiritualistas se desligam da religião. Porque a religião, ó, ela coloca você assim. É um cabresto, sabe que nem gado? Cabresto. E aí você fica uma pessoa louca, retardada. Não, mas aí eu tava lá e deu tudo certo. Eu tenho certeza que foi a vovó Maria Conga que me ajudou. Quer dizer que não pode ser competência sua? Se as coisas deram certo, não é porque você não foi promovida porque você é competente, é porque a vovó Maria Conga te ajudou. Ou seja, você sabe, você é uma porcaria, sempre, assim, um traste. Mas se não tiver interferência da identidade, você não presta pra nada. Você analise pra você ver como é a falta de autoestima. Enfim, voltei lá, citei o exemplo da mesa. Então, eu falei esse exemplo da não dorme, hein? Dorme sim, tá? Eles não estão nem aí pra você. Então se preocupe você com você. Porque pra eles te ajudarem, você tem que estar íntegra. Então tá bom. Você tá conectada com tudo. E aí você, o que você faz? Em vez de você se valorizar, de prestar atenção, o que eu tô fazendo, você faz o oposto. Ah, o que eu poderia estar fazendo por aquela pessoa. Tá, e o que você poderia estar fazendo pra você? Isso não é ser egoísta. Você tem que estar bem. O Silvio Santos pode ajudar alguém com dinheiro. Porque ele tem muito. Você não pode. Ah, mas fulana tá sem onde morar porque a vida dela tá toda detonada. Não tô dizendo que você não pode ajudar. Claro que se você puder, mas você, siga, entende? A sua sensibilidade. Não faça por assim, pra todo mundo me ver como uma boazinha, uma freirinha. Ai, como eu sou gentil, como eu sou caridosa. Ninguém tá preocupado com isso. Quem paga a sua conta? Tá? Essa pessoa também ela vai ficar lá enfurnada na sua casa. Quando ela melhorar, ela te dá um abraço, nunca mais vai nem te ver. Ainda se marcar, leva seu marido indo embora. Tá? Que você tava trabalhando lá, e seu marido tava lá mole lá em casa, ainda deu em cima e pegou ele. Bem feito pra você. Você que colocou dentro da casa, né? Até ele vai te falar isso. Era sua amiga, você que trouxe ela aqui, ela ficava se insinuando. Analisem isso, gente, como a vida é uma coisa complexa. E a gente tem essas sinapses, aquele negócio. Nossa, não fui muito com a cara daquela pessoa, tô sentindo que tem que tomar cuidado. Presta atenção nisso. Tá? Sentiu que tem que tomar cuidado? Tome. Não deixa o seu lado mente falando assim, não, mas coitada. É aquela coisa, não bater o santo. Se mudar as coisas um dia, acontece. Ok, normal. Mas no geral, se a sua energia, a sua própria energia, que é que nem nariz, você sente cheiro de queimado, você fala assim, acho que é Yves Saint Laurent. Não, é cheiro de queimado, não é Yves Saint Laurent. Então por que com emoções, com sensações, você sente cheiro de treta e fala assim, mas é harmonia? Para de se enganar. Ok? E muito importante, tá? Falando dessa questão. O maior problema das pessoas sensíveis, que todos somos, né? Principalmente as mediúnicas são um pouco mais, dentro desse conceito que eu assumi aqui, que eu coloquei aqui, mas são as pessoas vítimas. Então o que é uma pessoa vítima? Minha vida é uma bagunça, como eu sofro. Eu falo sempre disso. Você sabe o que é uma vítima? Aquela pessoa que a vida dela tá toda bagunçada. Ela é uma pessoa, é uma vampira energética, negativa, psicótica, espiritualmente. É o cão, sabe o demônio na Terra? É o demônio na Terra. Ah, ela está com o demônio. É porque ela é uma pessoa vítima. Podem associar isso, tá? Eu falo com tranquilidade isso que eu estou dizendo. Que a pessoa vítima ela é completamente danosa para ela, ela destrói a vida dela e a dos outros. Porque ela é uma coitada. Coitada, lembrando que coitada, que sofre coito. Né? Vocês sabem o que é coito. Então ela já se coloca nesse papel. Só que ela não faz nada para a vida dela melhorar. Tá? Ela é uma pessoa terrível. E quer que as coisas funcionem. Eu tava vendo um caso aqui no grupo. Deixa eu ver até se eu notei aqui. Eu anotei aqui. Antes de eu falar disso aqui do grupo, eu vou falar isso aqui, ó. Que eu comentei aqui. Aí a pessoa tá repleta de energia negativa. Tá carregada. Como a gente costuma falar, né? E aí vai no centro de Umbanda, vai no centro kardecista, vai na igreja, vai fazer jorei, né? Vai fazer passe, faz reiki, faz caramba que for. Pra eu me limpar. Você não se limpa, meu amor. Tá? Você vai ter um alívio. Que vai te dar, vai ter 1 hora, 2, 3, 4. Dorme. No dia seguinte você vai estar igual. Você vai estar igual por quê? Se você está carregado é porque você é carregável.
Você é uma porta aberta para essas energias. Ninguém pode salvar, você que pode se salvar. Ah, não, mas o Exu, Deus, Inhansã, o Caboclo, o Bezerra de Menezes, eles não estão nem aí pra você, eles têm outro trabalho pra fazer. São pessoas que desencarnadas, que têm outras missões. Sabe, eles estão pra te dar, vão te dar um aconselhamento, podem até te dar uma ajuda. Ela realmente tá carregada, vou dar uma limpada. Só que pra você não descarregar de novo, você que vai ter que mudar, porque o seu padrão vibratório, onde está a lanterninha, não falei da lanterninha do escoteiro? Onde ela está iluminando é onde vem para você. Você está iluminando uma coisa ruim, a coisa ruim te acha. Então não adianta tirar e você ilumina de novo. Vai ficar um trabalho assim que é pro resto da vida. Pense um pouco sobre isso, tá? Você que leva o mal para dentro de casa. Ele não entra sozinho não. Tá? Nenhuma... Olha, uma pessoa ali, vou pegar ela, nem conheço, vou prejudicar a vida dela. Por qual sentido? Quanto valor você está se dando para achar que alguma entidade vai falar assim, vou prejudicar a vida dela? Ah, se liga, deve ser bem desinteressante até a sua vida. Analise, se você mesmo fosse... Se você fosse uma novela, seria uma novela interessante? Ou seria chato? Pense nisso, tá? É uma coisa que eu gosto de pensar sempre. Sabe, quando eu tô assim, meio que falando, acho que tô meio fora de foco, falo, puta, se eu fosse uma novela, eu seria uma novela legal, seria uma novela um pé no saco. Eu seria uma novela um pé no saco. Tá bom? Eu já falei dos guias. Aqui, deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. Faço, né, meus tópicos. Tá. Aí a pessoa pergunta assim. Então, Caju, por que algumas pessoas têm mediunidade? Porque elas vêm com uma mediunidade. Sensibilidade, tá? Ficou claro pra vocês que todos nós temos. É uma forma da nós... É um sentido, tá? É um sentido, que nem o olfato, a audição, o tato. É um sentido. A sensibilidade. Só que é um sentido que não aprendemos na escola, não está nas cartilhas. Mas que existe, é fato. Vocês sabem disso. E por que alguns nascem hipersensíveis? Que são os médiuns que nascem naturalmente com uma facilidade de se comunicar com os espíritos. Porque aquela alma, antes de encarnar, isso partindo do princípio da reencarnação, para quem acredita, ela optou por isso. O que é a mediunidade? Eu vou falar de uma forma que acho que vocês nunca ouviram ainda. Quer ver? Vamos sair daquele livrinho lá do Kardec, que é um tédio, aquele livro dos espíritos. Me desculpem os kardecistas, mas aquele livro é um tédio. Ele fala e não fala nenhuma, não fala nada. Blá, 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 blá. Não responde. Então eu vou responder. O que é mediunidade? Mediunidade é uma opção que você, no plano astral, fez para quando tivesse reencarnado, evoluir mais rápido. Então você vai viver várias vidas em uma. Aí tá o poder de captar, porque aí você capta o problema de um, você sofre com aquilo, tem que lidar com aquilo. Você capta o problema do outro, e tem que lidar com aquilo, tem que orientar. E o espírito que vem, você tem aquela sensação dele. Perceba como o médium, ele vive várias vidas em uma. É a melhor explicação que vocês vão ter para o que é mediunidade. Por que né, na verdade, o que é, não. Na verdade, é para por que a pessoa vem com mediunidade. Porque ela optou para isso, porque ela vai viver várias vidas em uma. E ela vai ter que aprender o quê? Confiança nela mesma, força nela mesma. Porque o médium, não tô falando de tranqueira não, tá? Tô falando de médium bom. E nesse sentido eu falo de mim. Me considero um médium bom. Que eu posso captar tudo quanto é entidade. Ajudo naquele momento da forma como eu posso. Mas não me influenciam, você só ali. Meu trabalho acabou ali, eu desligo. Entendem? Eles estão se comunicando comigo. Até o limite que vai dar sou eu. Você veio até aqui, agora sai fora, meu amigo. Mas eu tô sofrendo, o problema é seu. Você deve ter feito o porquê para estar sofrendo. Então eu vou recitar. Pera aí, antes de eu citar o problema lá. O problema, a explicação, só fazendo um apanhadão, tá? Que tá quase no horário já de terminar o programa. A questão do... Por que eu venho como médium? Porque você opta, você quer... Teve muito problema no passado, você tem muita coisa para resgatar, então você opta para fazer esse teste. Por isso que fala até de mediunidade de teste. Na verdade não é aquela bobagem não que fala não. Mediunidade de teste é aquela questão de você tá em teste. Se você vai ser capaz de lidar com todas as situações. Para você ser médium você tem que ter disciplina. Você tem que ter uma boa cabeça, uma autoconfiança muito grande. E saber distinguir o que é seu e o que é do outro. Que é isso que vocês não têm, que as pessoas não têm. Ah, mas eu entrei no lugar e já tô mal. A culpa é sua. Você tá aberta. Aí sim, vou entrar no exemplo que eu já citei antes, vou citar de novo. Ó.
É o rádiozinho, né? Aí tem um rádiozinho lá e tem 900 mil emissoras de rádio, né? E você se conecta. Você vai lá no dial, lá no... Você vai lá, eu quero sintonizar essa estação. Vou sintonizar aqui. Você sintoniza com aquilo. Não tá bom? Você muda de estação. Não é assim, você ouvir no rádio, no carro, onde for. Agora é botão. Você vai lá, você muda. Eu também não tô gostando dessa música, você muda. Se a gente faz isso na vida, no dia a dia, dentro do carro ou em casa, por que a gente não faz com o nosso corpo, conosco? Sintonizei com a energia daquela pessoa, não tá boa? Tá, desligo. Não, a gente tem uma mania de, mas coitada. E volta pra casa preocupada com a pessoa. Nós não temos nada a ver com isso, infelizmente. Mas Caju, você tá falando de um jeito assim que parece que a gente não tem que ser caridoso. E quem falou que tem que ser caridoso? A gente tem que ajudar os outros, mas da forma como a gente pode pra ajudar. Eu tenho que poder. Se eu não tenho nem pra mim, se eu não tô com a vida organizada, como que eu vou ajudar a organizar do outro? É o que eu falei no começo, gente. Pensem, isso é só racional. É TQI. É racionalidade. Não precisa ser um gênio. Se você for uma pessoa óbvia, você já consegue chegar nesse raciocínio. Mas o mais difícil é que quem vive nisso não consegue enxergar isso. Você acha uma pessoa maravilhosa, porque eu vou te ajudar. Cara, você não está se ajudando, você está se matando. E até se a outra pessoa melhorar, ela vai melhorar com a sua energia. Tá? Ela estava numa situação financeira horrível, você se doou para ela, você deu para ela o dom seu de ganhar dinheiro, você nunca mais vai ter, você vai morrer na pobreza e ela vai viver próspera. E depois volta ainda irritada com você na próxima encarnação para se vingar porque você atrapalhou a missão que ela tinha escolhido para ela, o livre-arbítrio dela. Você interferiu. Sabe, para de pensar que você é Deus e pode resolver e dar paz e ajudar todo mundo. Tá? Não. Quem quer ajuda, busca. Para de querer se doar para os outros. Veja a sua vida, a bagunça que tá. Tem muita pessoa que eu tenho certeza que vai ver esse programa e não vai se identificar. Mas tem muita que eu tenho certeza que vai se identificar. Vai falar, é pior que eu faço isso. Então tá valendo pra vocês. Pro resto também não vai adiantar nada mesmo. A vida vai continuar sempre uma confusão. Aí tem uma outra questão só pra eu ir dando minha finalização aqui. Gente, eu não falei muito com vocês hoje aqui, mas é porque eu tô focado que eu quero cumprir o tempo. Que o Anderson até me mandou uma mensagem assim, ele falou assim, eu fui jogar búzio num lugar e a pessoa me disse assim que eu tenho que ser o gã da casa. Mas eu não tenho vontade, eu não quero. Já acabei de falar, gente. Vamos diferenciar vocação de missão. Missão não existe. O que é missão? Mentira. É mistificação de chefe de centro safado. Vou falar mesmo também, dane-se. De gente safada que fala assim, você tem que se envolver, você tem que pôr roupa branca. Mas eu não quero. Mas sua vida vai atrapalhar se você não fizer isso. O problema não é a palavra que essa pessoa louca falou. O problema é quando você acredita. Ai meu Deus, minha vida vai atrapalhar. Você vai ter que fazer o que você não gosta para sua vida não atrapalhar? Isso é uma coisa boa? Isso é uma religião boa? É uma coisa sadia? Você ir forçado para lá, porque senão só... ou você vai ou você morre. Isso não é uma ameaça de morte? Isso, se trazer para a vida física isso... Se eu sou seu vizinho e te falar assim... Ou você apara a grama ali, eu te dou um tiro na cara. Você vai na delegacia e faz um BO contra mim. Eu vou ter que responder ainda. Por ter te ameaçado. Então esse povo que tá no plano espiritual aí, plano espiritual, vírgula, né? Que tá nessa mistificação aí, fala esse tipo de atrocidade e as pessoas com medo. Vai que? Vai que o quê? E se ele me joga alguma coisa? Deixa ele que jogue. E se pegar, a culpa é sua. Se pegar é porque você é pegável. Você não tá defendido. Entende? Quando você tá pleno, você tá bem com as suas energias, esse é o bom médium. Você já sente, tipo, não, você tava lá na pessoa, ela falou já isso, você já fala assim, que bobagem, nossa. Muito obrigado, tá, vou pensar sobre o assunto, você nem lembra mais da pessoa, já tira da rede social, some. Eu falo, não quero isso aí nem acompanhando minha vida, eu quero longe. Uma pessoa negativa. Então o que eu penso? Missão não existe, é mentira, é mistificação. Vocação é diferente. Por exemplo, eu tive uma vocação. Ainda tenho, acho. Mas quando eu era mais novo, desde criança, aliás, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive esse lance. Eu aprendi a ler. Quando eu estava alfabetizado lá, eu ficava lendo livros sobre esoterismo, horóscopo. Eu gostava desse assunto. A primeira vez que eu fui para um centro de Umbanda, né, a minha avó era
seguir esse tipo de religião. Meus pais não. Meu pai tinha até seguido durante um tempo, mas quando eu nasci já não mais, há muitos anos. Eu nem sabia que ele tinha seguido, descobri muito tempo depois. Eu tive uma coisa íntima, que eu queria ir num centro de Umbanda. Que minha mãe às vezes me levava a tomar passe no Kardec, eu não gostava, detestava aquilo. Eu achava tipo, ai que palhaçada, coisa sem graça, não tô sentindo nada aqui. E aí eu fui, escondido, gente, eu cabulei a aula, devia ter uns 12, 13 anos. Aquelas loucuras que a gente faz, né, quando é adolescente. 12, 13 anos, não minto, com 12 anos, com 12 para 13 eu já tava no centro. Uns 11 anos, você imagina. Que eu tive que fazer, né, pra conseguir também até cabular uma aula assim, com a cidade. Deu muito trabalho. E fugi e consegui ir numa pessoa para me orientar em relação a isso, conhecer. E aí depois mentia que ia fazer trabalho na casa de uma colega minha, que ia dormir lá, naquela época, né? Hoje em dia não sei se tem muito isso, mas antigamente tinha muito isso, né? Vou dormir na casa do fulano, que vão fazer um trabalho de geografia, sei lá do que for. E eu mentia que ia dormir na casa do colega, o colega passava pano pra mim e eu ia pro centro. Aí eu ficava deslumbrado com aquilo. Eu queria estar lá dentro. Eu achava aquilo incrível. Ah, vinha aquele cheiro de defumação, eu falava, ai gente, que delícia, me arrepio inteiro. Então eu entrei por vontade. Foi uma vocação. Não por imposição. E também eu saí por vontade. Foi uma vocação de, não tá mais me fazendo bem. Não por imposição. Não, mas sua missão, agora você já é pai de santo, você também tem que ficar aqui, eu tenho que abrir seu centro. Eu não tenho que nada. Ah, mas você tá brincando com o sagrado. Gente, quem que dá peso para as coisas somos nós. E se nós trabalhamos com energias, espíritos bons, eles estão do nosso lado, não nos ameaçando, cobrando coisa. Você vai fazer isso, não te ferro. Sai fora, longe de mim. Graças a Deus eu tenho entidades maravilhosas, mas se eu tivesse uma entidade desse tipo que me cobrasse alguma coisa, nossa. Ele que tava ferrado, porque ele ia ver só o que. Inferno não é ele que ia fazer na minha vida, ia ser eu que ia fazer na vida dele. Tá? Então, em relação a esse tipo de questão, vamos diferenciar aqui. Missão, mentira. Ninguém tem missão. Vocação, tem. Porque a vocação está relacionada ao quê? O que eu sinto, o que eu quero. Eu tenho vontade de entrar no centro, de fazer tal coisa. Eu não tenho vontade de entrar no centro e fazer tal coisa. Então não é a sua missão. Aí vem alguém falar como se fosse uma coisa imposta. Esta é a sua missão. Quem falou? Prova. Entende a diferença? Então esse é o que eu penso sobre isso. Eu detesto esse tipo de pessoa que faz um trabalho astrológico, joga búzios, joga tarô. É o que eu falo. Nos oráculos a gente dá orientação de perspectivas, de situações que a pessoa tem. Naquele momento, tá? Não é nem que tem. Naquele momento ela tá com uma afinidade. Mas isso não significa que ela tem que seguir aquilo. Olha, fulana, não é um bom momento para você se indispor com seu marido, porque pode virar uma coisa mais séria, você pode até se divorciar. Eu falei que não é um bom momento. Agora, se ela também encheu os patová e causou lá a roda baiana, é o livre-arbítrio. Então nem nós, esotéricos, místicos, pais de santo, oraculistas, nem os espíritos, eles vão te orientar. A resolução é sua. Esse é o princípio do livre-arbítrio. Então não sigam, não frequentem lugares que te falem o que você tem que fazer. Isso é mentira. Tá? É mentira. Você não tem medo de falar isso? Nem um pouco. Nem um pouco. Tá? Porque quem me protege não dorme, que sou eu mesmo. Tô sempre antenado. Você fala, mas você é bem desencanado por umas coisas, você é bem tranquilão. Tranquilão, mas tô sempre... A minha sombra, a minha percepção, a minha mediunidade eu levo muito a sério. Tem alguma coisa errada, já saio fora, tem alguma coisa errada, já me defendo. A energia que tá positiva, já fico, já faço minhas frases, tem algumas frases que eu fico repetindo na cabeça, que me defendem. Já faço um salmo, que seja o Pai Nosso. Fico rezando, porque eu tô me defendendo. Eu tô protegendo a minha aura para aquilo não chegar em mim. Mas porque eu dei ouvido para minha sombra sensória, para minha sensibilidade. Pessoal, eu não sei se eu fui muito claro no programa de hoje. Tentei conversar um pouquinho com vocês sobre sensibilidade, mediunidade e essas questões, missão e vocação. Tá? Que fique bem claro que missão é completamente diferente de vocação. Vou deixar os meus contatos para fazer. Voltei, né? Tô de volta das férias.
E para fazer os mapas astrais, as consultas com os oráculos, tem pessoas que falam assim: no meu caso eu já fiz o mapa astral, eu queria fazer uma consulta com você com os oráculos, dessa forma como você faz nos programas, mas de uma forma privativa. Dá para fazer também, tá? Essas consultas duram um pouquinho menos, elas duram 30 minutos. O valor também é um pouquinho mais em conta, mas, gente, nenhum valor das minhas consultas particulares é aquela coisa absurda, tá? Desse povo que tá na TV aí. Enfim, é tranquilo. Então, quem tiver interesse, para se conhecer um pouco melhor, para tirar suas dúvidas, explicar a situação que está vivendo, não só os oráculos, não só o mapa astral, mas a terapia holística também, a terapia espiritual, desabafar uma questão, vamos conversar aqui, ver de uma abordagem espiritual. Mas eu me sinto assim em relação ao meu filho. Por que isso te afeta tanto? Será que o problema não está em você? Será que é seu filho mesmo que está com problema? Enfim, é muito amplo e é muito legal esse tipo de trabalho. E graças a Deus eu consegui ajudar e venho ajudando muitas pessoas. É um trabalho que eu adoro fazer. Então, quem tiver interesse em fazer algum tipo de consulta comigo particular, que eu faço nos dias que eu não estou aqui no programa, manda um e-mail aqui, acho que está aqui embaixo, aqui, o contato@espiritualize-se.com.br, tá bom? Manda um e-mail lá, explica a situação, né? E a gente vai trocar uma ideia. E depois vamos bater papo de uma forma particular, tá bom? Quem está assistindo pelo YouTube, também a mesma coisa, contato@espiritualize. Quem está no Facebook assistindo, pode mandar até por inbox lá, no escrever mensagem, que depois eu respondo. Quem está no Facebook, usa o e-mail, tá? Que eu deixo os comentários desativados, porque é muita gente negativa mandando mensagem. Então usa o e-mail aqui, contato@espiritualize.com.br. Sempre lembrando que o blog, da onde surgiu esse canal, todo esse trabalho, é o www.espiritualize-se.com.br. Tá bom? Então, repetir pela última vez, hein? O e-mail contato@espiritualize-se.com.br. Vocês me acham também nas redes sociais. Minha rede social pessoal no Instagram é o CajuNet. Procura lá, CAJUNET, CajuNet. E tem o Espiritualidade na Web, que é o Instagram do canal. No Facebook também vocês me acham. Vocês já estão aqui no Facebook comigo. Se procurar Espiritualize-se, Espiritualidade na Web. Espero que vocês tenham gostado do programa. E terça-feira nós estamos de volta com outro bate-papo. Se der certo, que às vezes eu faço uns extras. Quem acompanha o canal já há bastante tempo sabe. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos Machado Júnior, mais conhecido como Caju de Carlos Júnior. Trabalho com a espiritualidade há mais de 25 anos, faz bastante tempo. Então, cresci dentro de uma religião, que no caso foi a Umbanda. E depois me abri um pouco mais meu leque e fui estudar espiritualidade. Faz mais de 25 anos que eu estudo os oráculos, os assuntos espiritualistas, a astrologia. Então tem bastante assunto pra gente conversar. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado, para quem nunca veio no programa. E para quem já veio também, espero também que vocês tenham gostado. Então fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira. Amanhã é sexta, dia de Oxalá, sempre falo isso nos programas de quinta. Paz e luz para todo mundo. Se der certo de eu fazer um extra, eu entro no sábado com os oráculos, que hoje eu não consegui fazer, não deu tempo. Tá? Mas os programas agora eu vou procurar ser bem pontual. 40 minutos. Tá bom, pessoal? Beijinhos para vocês. Fiquem com Deus. E a gente volta a se falar na terça-feira com certeza. Talvez no sábado eu faça um extra, tá bom? Namastê. Fiquem em paz. Até lá.